Somos a soma de nosso passado e a promessa do futuro. Para a maioria, essa promessa é uma esperança, enquanto percorremos os diversos caminhos que conduzem a ela. Assim era o caso de Peter. Ele iria, na próxima encarnação, tornar-se Jeff. Quando o encontrei como Peter, ele estava estudando sua próxima encarnação, escolhendo um novo caminho para atingir sua meta de um futuro melhor. Estava em um quarto amplo, arejado, com janelas que davam para um grande jardim, repleto de vibrações provenientes de flores recém-desabrochadas. Uma forte luz dourada atravessava as janelas. Essa luz era mais suave que a luz do sol, porém com a mesma intensidade e brilho. O piso do quarto era de mármore branco e o teto era de madeira clara, com livros ajeitados corretamente em prateleiras de magnum. O espírito estava sentado no meio de uma longa mesa de carvalho com pilhas de livros, tanto de seu lado direito quanto do seu lado esquerdo. Ele estava concentrado num livro e não percebeu minha chegada. Peter era um espírito de nível avançado, um daqueles que já tinha viajado muito. Ele sabia que a Terra dava oportunidades a uma autoevolução e às descobertas, mas ele sabia também da obrigação de ajudar outros pelo caminho. O livro que estava lendo era o livro da vida. Ele podia ler sem o auxílio de seus guias porque já estava em um nível de vibrações elevadas. Imerso no livro, lembrou-se de tudo que ele, seus guias e mentores haviam traçados para sua última encarnação na Terra. Imagens antigas de muitas de suas outras encarnações na Terra surgiu em sua mente. O lugar era a mesma biblioteca onde ele estava sentado agora, com a mesma luz delicada e clara atravessando as janelas do jardim. Com ele estava seu guia Jacob e sua professora Úrsula. Ambos eram novos e era a primeira vez que estava trabalhando com ele. Úrsula, um espírito bonito com luz especial própria, falou primeiro. Jacob e eu achamos que você atingiu um importante estágio de desenvolvimento. O que você já conseguiu o trouxe para este nível e agora você está pronto para prosseguir. Ele ficou feliz com aquelas palavras. Estamos aqui para ajudar, completou Jacob. Você atingiu um nível novo de desenvolvimento e estamos com você para guiá-lo em seu caminho. Frequentemente, espíritos atraem novos guias conforme eles passam para outros níveis de evolução, porque em cada novo nível aparecem diferentes desafios, deveres e responsabilidades. Conforme nossa vibração aumenta, aumentam também as escolhas. Novos guias chegam com conhecimentos especiais para nos ajudar. Úrsula explicou tudo isso para ele e acrescentou que, como sempre, ele iria escolher suas provas, missões e responsabilidades. Lembrou-lhe que a escolha era livre e a responsabilidade era só dele. Peter continuou a assistir aquelas cenas passarem.
vendo suas vidas anteriores surgirem através dos séculos nas páginas daquele livro. Ele viu a soma de seus passados e reconheceu como era a nova composição de seu espírito. Do passado não muito distante, Jacob falou novamente. Você adquiriu importantes habilidades como lógica, persuasão e comunicação. Seu espírito livrou-se de emoções terrestres negativas, como ciúmes, medo, insegurança e ganância. Eles foram substituídos por amor, confiança, compaixão e compreensão. Você mudou. Com certa melancolia, Peter, que em breve se tornaria Jeff, continuou a olhar para o seu passado. Ele se lembrou da alegria que seu progresso lhe dera e como sua alma havia se enchido de esperança quando ele sonhava com o futuro. As páginas de seu livro viraram e sua história continuou. Peter viu a si mesmo antes de sua última encarnação com seus novos guias, discutindo com entusiasmo as possibilidades de progresso de sua alma. Eu realmente gostaria de voltar para a Terra. Há tanto para ser feito lá e tenho certeza de que posso ajudar outras almas a encontrar o caminho certo através do labirinto. Sim, é isso o que sinto. Isso é o que meu instinto me diz que tenho de fazer. Peter irradiava uma verdadeira luz brilhante, conquistara a sabedoria e queria levar seu conhecimento para o plano terrestre. Acredito que posso ajudar almas terrestres a enxergar o significado de suas vidas. Irei explicar essas verdades de um modo simples, fácil de entender. Posso facilitar o discernimento dos valores básicos e fazer com que as pessoas encontrem sua própria verdade. Vocês sabem como é. Quando as almas chegam aqui, elas estão confusas e não enxergam as oportunidades à sua volta, quando na Terra estão tão envolvidos com poder, competição, inveja e status que se enrolam e não conseguem encontrar uma saída de sua teia que elas próprias criaram. Eu posso ajudar, eu sei que posso. Então, com a ajuda de Úrsula e Jacob, eles planejaram seu caminho. Escolheu uma missão em que ele poderia voltar à Terra e ajudar outras almas em sua trajetória. Seu nome seria Peter e ele nasceria em um tempo e em um lugar onde a revolução na comunicação estava para surgir. Vou pegar o elevador dessa revolução no andar térreo, disse. Aquele tempo e lugar seria na Inglaterra em 1919. Encarnado dentro de uma família amorosa e que o apoiasse, o espírito não teria nenhum problema para estudar e atingir suas metas profissionais. Quando Peter estava com 30 anos, a Segunda Guerra já teria passado. Ele iria combater nesta guerra, aprendendo assim o sofrimento e o horror que os homens provocam para si mesmo. Lutando bravamente, ele ganharia a reputação de um líder brilhante, trazendo glória e honra à Inglaterra. Ele iria usar essa fama para iniciar sua carreira como escritor. A televisão estaria engatinhando, o rádio no auge. Esses dois novos meios de comunicação seriam ferramentas para alcançar grandes massas de almas terrestres.
Peter iria usar essas ferramentas e seu talento para espalhar as verdades eternas da vida, da morte e da fraternidade universal. Esse era o plano. Essa era a estrada que ele desenhou para si mesmo. Essas formas, as responsabilidades que ele escolheu e os objetivos que ele desejava atingir. De volta à biblioteca cheia de luz, observando a colorida harmonia de cores do jardim, Peter fechou seu livro. Ele sabia que havia falhado e, sentindo-se responsável pelo fracasso, esperava a cobrança. Ao sentir minha presença, ele desviou seu olhar do jardim para mim. Olá, Bob. Como você está? É bom vê-lo por aqui. Nós já éramos amigos há um bom tempo. Então você está de volta. Inglaterra era lá onde você estava, não era? Fazia algum tempo que eu estava aqui, por isso não pude deixar de assistir a sua peça. Tornei apontando para o livro da vida. O espírito suspirou e a tristeza envolveu seu ser. Tantas esperanças, eu realmente botei tudo a perder quando estive lá. Nós éramos o que se poderia chamar de espíritos com a mesma afinidade. Consequentemente, eu não estava ali como sua luz, professor ou guia. Eu estava apenas como seu amigo. Deixe disso, as coisas não podem ter sido tão ruins assim. Você não matou ninguém, não se culpe tanto. O que aconteceu? Peter, que seria Jeff em breve, perguntou-me se eu lembrava de como ele havia encarnado, com o objetivo de espalhar a palavra e abrir a porta entre os dois mundos, com sarcasmo e paródias, as palavras que proferiu momentos antes de entrar no ventre de sua futura mãe terrestre. Vou iluminar o mundo com a verdade, e aqueles que me ouvirem irão abraçar uma nova causa. Eu ri e disse que, pelo menos, ele iria ganhar uma nota 10 por seu entusiasmo. O que eu deveria ganhar é um chute no traseiro por ser um idiota convencido, respondeu ele irônico. Sempre gostei da capacidade que ele tinha de fazer piadas de si mesmo, e continuou. Eu estava realmente entusiasmo em minha última encarnação, quando voltei aqui e vivi uma nova vibração. A vida não era mais tão misteriosa. Eu queria que todos vissem o que eu vi, sentisse o que eu senti e entendesse o que eu aprendi. Mas acabei me ferrando, não apenas prejudiquei a mim mesmo, como também deixei de compartilhar meu conhecimento com muitas almas. Úrsula e Jacob chegaram, e este seria o primeiro encontro deles com o Peter em mais de 50 anos terrestres. Úrsula cumprimentou-o. Sua áurea brilhava com a luz do amor e da bondade. Eu sabia que ela era exatamente o que Peter precisava. Ela me pediu para ficar e, é claro, aceitei. Foi a primeira a falar e, com a áurea plena de compaixão, foi direto ao assunto. Bom, nós podemos perceber que você não está muito feliz, está um pouco chateado, não é verdade? Culpando-se por não ter feito o que havia planejado. Você está certo. Não pode culpar ninguém a não ser a você mesmo.
Ele murmurou algo como querendo dizer que ela tinha razão, que ele já sabia tudo aquilo e o que ela queria com ele. Jacob andou até o outro lado do quarto, ficou de pé ao lado da janela que dava para o jardim e então respondeu à sua pergunta. Ele também deixou claro que não tinha tempo para ouvir besteiras. Não queremos nada de você. Você já devia saber disso. Podemos ir embora e só voltar quando você não estiver mais perdendo seu tempo sentindo pena de si mesmo. Chame-nos quando estiver pronto. Ficamos esperando uma resposta. Conhecendo bem Peter, achei que ele iria encolher os ombros, relaxar e pedir para os seus guias ficarem. E isso foi exatamente o que ele fez e disse: tudo bem, vamos em frente. Eu já vi o filme de minha última encarnação. Eu sei onde me ferrei. Conhecendo-o bem, eu também sabia que ele não tinha paciência para perder tempo com minúcias. Úrsula e Jacob também sabiam disso. Úrsula, ainda com sua voz firme e serena, foi quem respondeu: antes de irmos em frente, você precisa entender por que está aqui. Essa verdade não se aplica somente à nossa vibração, mas também à da Terra. Estamos presos ao karma, situações e ciclos que nunca terminam, porque não usamos o tempo para entender. Rodamos sem parar, como um hamster em sua roda de exercício. Estamos sempre no mesmo lugar. Jacob caminhou até onde Peter estava sentado e colocou a mão em seu ombro. Uma luz forte de tom violeta iluminou o espírito em que, em breve, se tornaria Jeff. Você foi para a Terra com sonhos muito grandiosos e acabou se tornando vítima desses mesmos sonhos. O ego, o orgulho e a tentação o dominaram, disse Jacob. Nossa, já vi isso acontecer outras vezes, pensei. Ei, eu já sei disso tudo. Eu me ferrei, estraguei tudo. Droga, como enche o saco voltar para as vibrações terrestres. Acho que vamos ter de fazer tudo de novo, outra vez, não é? Peter era um espírito evoluído, mas evoluído não significa necessariamente calmo e reflexivo. E isso é uma boa notícia para vocês que pensam que os níveis mais elevados devem ser invariavelmente tão entediantes quanto uma palestra sobre macroeconomia. Jacob riu. Úrsula deu uma piscada de olhos. Peter era um encrenqueiro de mão cheia. Não seja tão melodramático, disse ela irritada. Primeiro, você sabe perfeitamente que não dá para perder uma encarnação inteira. Você sempre aprende alguma coisa e sempre deixa uma semente. Depois, você fez um monte de gente rir com aquelas comédias que escreveu para o rádio e para a televisão. Divertiu e aliviou o dia a dia das pessoas. Não há nada de errado nisso. Você realmente aprendeu a se comunicar com a massa por intermédio de suas peças. Para fazer isso, você precisa ter empatia, e empatia significa compaixão, e compaixão nasce da compreensão. Peter escutou em silêncio.
Ele estava se julgando pelos padrões que havia definido para si mesmo. Ele não havia conseguido atingir esses padrões, mas sua encarnação não havia sido um fracasso total. Nunca é. Meu irmão, disse Jacob, quando se comunica com a massa, você trabalha com muitos elementos diferentes, sintoniza-se com a divindade que temos em comum, aprende a simplificar seus pensamentos de modo que um grande número de pessoas possa entendê-lo. Não há nada de errado nisso também. Peter, que em breve se tornaria Jeff, estava escutando atentamente cada palavra que eles diziam. Úrsula continuou o que Jacob havia começado, mas existe dois lados na moeda. Quando você se prendeu a vibrações de grande massa, sua própria identidade se apagou. Você assinalou tão bem o que o povo queria que acabou se esquecendo de quem você era e do trabalho que precisava fazer. Ele olhou para mim e eu só pude balançar a cabeça dizendo que concordava com os seus guias. Eles estavam certos. Peter simplesmente havia perdido o rumo. Quando ele finalmente falou, o que disse veio do fundo de sua alma. Eu sei, escrevi o que as pessoas queriam ouvir, ao invés de escrever o que eu sabia que eles deveriam ouvir. Absorvi tão bem seus preconceitos, seu cotidiano, que não pude ouvir mais meu interior. Eu queria ser amado por todos e admirado como alguém perspicaz que conseguia uma enorme audiência para meus patrões e patrocinadores. Fiz isso e ajudei meus patrocinadores a venderem mais sabão, desinfetantes e remédios para resfriado. Que perda de tempo! Sua lamentação era verdadeira e profunda. Jacob e Úrsula trocaram olhares. Ambos sabiam que Peter, que ia se tornar Jeff, estava ao mesmo tempo certo e errado. Sim, ele falhou. Se formos comparar suas metas e o que ele realmente conseguiu fazer, mas era a missão dele ajudar esse espírito a progredir. Úrsula falou sem rodeios. Você sabe como a humanidade é, conhece seus diferentes níveis. Alguns elevam o espírito, enquanto outros denigrem. Você começou entre mundos, adotou as ideias deste, enquanto se apaixonou pela fama e pela fortuna da terra. Você queria que seu nome continuasse a existir através das páginas da história terrestre. Um herói de guerra condecorado que se tornou uma celebridade, mas sua fama na guerra aconteceu para que você tivesse credibilidade em sua verdadeira missão, que era a de divulgar a mensagem de vida eterna e de fraternidade. Contudo, você ficou intoxicado pela fama e queria desesperadamente que ela continuasse. Você adorou seus momentos de sucesso e não queria que eles terminassem e, consequentemente, acabou viajando por um outro caminho. Com serenidade e imparcialidade, Jacob falou: você sabe que o objetivo de uma encarnação na Terra não é a glória, mas sim a evolução de sua alma e das almas à sua volta. Você não superou o seu ego e até que o faça, você não progredirá. Peter concordou.
dizendo que sua vida era aqui e não na esfera terrestre. Na vibrações terrestres, continuou ele, tudo é confuso e as emoções reinam. Vamos continuar. Quero tentar de novo. Rimos de sua impaciência e Úrsula respondeu: relaxe, por que a pressa? Estamos lidando com a eternidade aqui. Além do mais, queremos mostrar-lhe algo. Palavras não podem descrever o que aconteceu em seguida. Fomos ao cinema, ou melhor, o cinema veio até nós, vivo, real, e à nossa volta. O filme se chamava Terra, um documento histórico. Desde o momento de sua criação, a vibração terrestre tem sido um terreno de provas. Os espíritos chegam lá para serem testados, aprendem a encarar de frente a tentação e purificam-se por meio de obstáculos. E conforme esses espíritos desenvolvem sua consciência, a Terra também se desenvolve. O espírito que se tornaria Jeff viu como as mudanças nas vibrações humanas alteram a história da Terra. A vida trabalha em favor da evolução e essas mudanças, com suas consequências, não acontecem por acaso. Todos nós nos lembramos da passagem bíblica que diz: e nenhuma folha cairá da árvore sem que ele saiba. Então, nosso filme começou a passar cenas do futuro, dando-nos uma ideia de que estava por vir, caso os eventos seguissem seus atuais cursos. Jacob disse: desde o início, a vibração terrestre foi uma escola, um lugar onde se aprende por tentativas e erros. Tem sido um lugar para os espíritos atuarem e aprenderem por intermédio de seus próprios dramas e karmas. Você, eu, todos nós viajamos por lá, muitas vezes. Em sua passagem mais recente, você aprendeu como usufruir da vibração terrestre para se comunicar efetivamente com as almas que vivem lá. Sua última encarnação pode, se você quiser, servir como um valoroso passo no caminho para uma nova era na Terra. Você está vendo o futuro não como um vidente ou um profeta, vê, mas sim como um espírito que atingiu um elevado estado de consciência. Éter estava quieto, refletindo sobre as palavras de Jacob e sobre o filme que ele tinha visto. A vibração da Terra mudaria, evoluindo de um mundo expiatório para um mundo de consciências mais elevadas. Um processo de purificação iria ocorrer e as marchas cósmicas estariam lentamente mudando. Úrsula interrompeu sua reflexão. Como você sabe, meu amigo, há sempre os poréns. Peter prestou atenção em cada palavra que ela disse, sentindo que aquela conversa acabaria se tornando muito pessoal. O filme não era uma revisão da sua vida, era uma previsão do futuro, um futuro do qual ele faria parte. Ele se lembrou da época em que estava no exército inglês e da sensação ruim que sentia quando seus superiores pediam voluntários para uma missão perigosa. Ele sabia que um momento semelhante estava se aproximando. Uma escolha teria de ser feita muito em breve. Ela continuou: você sabe que as escolhas e responsabilidades aumentam a cada nível de maior desenvolvimento.
Na Terra, uma criança não pode ser responsável por seus atos, porque não está suficientemente desenvolvida. E como as crianças, os espíritos são guiados e nutridos ao longo do caminho, de acordo com suas necessidades. Você deu mais um passo e agora tem capacidade para abraçar dificuldades novas, mais pesadas. Você decide, faz isso ou vira as costas. Você tem seu livre-arbítrio para escolher. Nós somente podemos guiá-lo. E se você não está pronto para dar outro passo para a frente, não iremos julgá-lo nem abandoná-lo. O medo é uma emoção negativa porque paralisa a alma. A dúvida e o medo que são colocados em nosso caminho precisam ser superados. Peter, que em breve se tornaria Jeff, sabia disso. Parece que muita coisa pesada está por vir. Tudo bem? Essa foi a sua resposta. Achamos que eles quis dizer sim e então sorrimos. Ele também sorriu. Jacob andou até a janela onde a suave luz branca continuava a banhar a biblioteca com seu calor. Tudo estava em harmonia e em paz. Ele se sentou no batente da janela e assumiu um ar professoral. Reflita sobre a história da Terra. Você notará que após cada tragédia, as vibrações reajustaram-se e progrediram. Durante sua última passagem por lá, a Terra sobreviveu a uma grande guerra e entrou em uma nova era. Grandes avanços foram feitos na ciência física, comunicações e informação. Mas, como sempre, o progresso traz consequências. O progresso criou poluição, pornografia, drogas, armas químicas e uma lenta e corrosiva destruição da humanidade. Para cada causa existe um efeito e para cada efeito existe uma causa. A vibração terrestre reagirá ao distúrbio de seus habitantes no delicado sistema de apoio à vida. Haverá uma epidemia chamada AIDS que irá matar milhões. Peter questionou os seus guias. E daí? Todas essas coisas já aconteceram no passado, fazem parte da história da Terra. A Terra presenciou a peste negra, a peste bubônica, a febre tifoide, secas, inundações e guerras. E a vida continuou. Concordei com ele. Qual seria o problema caso houvesse outra epidemia? As pessoas pegariam a doença, morreriam e retornariam aqui para se preparar para uma nova encarnação. A maneira como alguém morre é às vezes kármica, porque, pelo que me consta, morrer de velhice ou em um acidente de avião dá na mesma. Úrsula, que tinha se juntado a Jacob na janela, agora se aproximou de Peter e explicou para ele e para mim o que seria diferente quanto à AIDS. Essa doença vai ser única. A AIDS irá trazer uma estigma horrível, uma marcha que provocará sentimentos muito fortes nas pessoas. Todas as vibrações negativas, como medo, ódio, injustiça e intolerância, serão atiradas contra as vítimas de AIDS. Ainda na janela, mantendo seu espírito em perfeita harmonia com a iluminação e as cores, Jacob disse: essa epidemia vai servir como uma oportunidade para os espíritos progredirem. Lembre-se, o universo não regride,
Ele apenas progride. Peter perguntou o que tudo isso tinha a ver com ele. Você ainda tem o Dharma para ensinar, inspirar e educar. Você mesmo sabe que não conseguiu completar seu Dharma na última encarnação. Você o adiou porque acabou atraído pelo dinheiro, pela fama e pelo poder. Você não roubou, não destruiu, mas você simplesmente não evoluiu como deveria. Seu karma ainda o amarra a seu Dharma. O espírito que iria se tornar Jeff muito em breve estava exasperado. Ele ficou de pé pela primeira vez e olhou para Jacob e Úrsula. Então, o que devo fazer? Virar um doutor? Liderar um movimento e descobrir uma cura para a AIDS? Eles se olharam e então viraram-se para mim. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Também esperava pela resposta deles. Úrsula respondeu em um tom sério e calmo: não, sua missão não será a de curar. Essa tarefa pertence a outros. Vou colocar isso de um modo bem simples. Nós queremos que você seja o voluntário para morrer desta doença. Ele ficou confuso, não havia entendido. Qual é o problema em morrer? Perguntou. Nós passamos por isso todo o tempo. Naquele momento, Peter virou Jeff. Nós voltaremos a ele, como ele costumava escrever em seus antigos programas de rádio. Em uma de suas vidas, vamos dizer o mesmo. Primeiro, uma palavra de nossos patrocinadores.